Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Deus os abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale melhor em vosso coração quando ouvir essa mensagem, dando entendimento em seu coração. Mas antes da mensagem, se inscreva no canal, ative o sininho, quando postar a próxima mensagem será notificado e clique naquele sinal joinha, dando aquele like no canal, mostre para o YouTube se está gostando da mensagem e para Deus também, que é muito importante para o nosso Senhor Jesus Cristo. E compartilhe essa mensagem com seus vizinhos, com seus amigos, com seus parentes, colega de trabalho. Não deixe a mensagem retida contigo, divulgue a mensagem do Senhor. A mensagem está no profeta Ageu, capítulo 1, versículo 6. Fala bolsa furada. Aleluia, Senhor. Você já se sentiu alguma vez como se nunca tivesse dinheiro suficiente para pagar as contas e sustentar a família? Uma pergunta. Ou que o seu pagamento parece ir embora antes mesmo que você recebê-lo? Outra pergunta. Então, amados irmãos, ouvindo a palavra, você se identifica com a pessoa que o profeta Ageu descreve no versículo 6. Recebe o salário e o coloca em uma bolsa furada. Os israelitas estavam vivendo sob um céu fechado por causa da desobediência. Deus os puniu com fome, escassez e seca e os entregou nas mãos dos inimigos. O templo construído por Salomão foi destruído e eles viveram sob o cativeiro babilônico durante 70 anos. Durante esse tempo, Deus usou o profeta Ageu para revelar a razão pela qual estavam vivendo sob esse céu fechado. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo, que ainda está destruído. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a própria casa, ansioso por construí-la, tão logo voltaram do cativeiro, o israelita reconstruiu o altar e ofereceu o holocausto conforme prescrito na lei. Passaram a observar as festas e trouxeram oferta voluntária a Deus. Cerca de 2 anos após o retorno do cativeiro, o alicerce do templo foi recolocado. Entretanto, eles logo enfrentaram oposição. Os inimigos convenceram Artaxerxes, rei da Pérsia, a lançar um decreto determinando que interrompesse a construção por cerca de 3 anos, até o segundo ano do reinado do rei Dário. A obra ficou parada. Diante da oposição, eles ficaram temerosos, pararam a construção do templo, tornaram-se indolentes e indiferentes para com a casa de Deus, e mais interessados em construir casa para si, semear os campos e reabastecer a despensa. Mesmo após o rei Dário ter descoberto o rolo da proclamação de Ciro, rei da Babilônia, dando aos judeus permissão para reconstruir o templo, e ter passado um decreto que permitia o término da construção, eles demoraram a retomar os trabalhos, desculpando-se. Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Versículo 2. Colocaram as próprias necessidades antes a casa de Deus. Não estavam se recusando a construir o templo, mas queriam adiar a obra até uma época mais conveniente, para depois que cada um tivesse construído a própria casa e desfrutasse prosperidade. Deus agiu por meio do ministério dos profetas Ageu e Zacarias para expor os pecados do povo, conclamando ao arrependimento e o encorajando a concluir a obra do templo. O povo ouviu a voz de Deus por meio dos profetas, arrependeu-se e voltou para o Senhor. Como os profetas foram instrumento para levar o povo ao arrependimento e à construção da casa de Deus, o Senhor usará profetas nos últimos tempos para trazer arrependimento e restauração ao corpo de Cristo. Um espírito de medo agirá para que você retenha o que é de Deus. Uma das primeiras coisas que mesmo muitos cristãos fazem quando Satanás ataca as suas finanças é reter os dízimos e as ofertas. O medo leva a isso. Eles ficam olhando apenas para as necessidades financeiras, em vez de olhar para Deus, que está pronto para suprir todas as suas necessidades. A grande maioria dos cristãos olha apenas para as circunstâncias, a montanha de dívidas atrasada, o conserto do carro, as despensas inesperadas, o salário insuficiente. E conclui que, se entregarem os dízimos e as suas ofertas a Deus, não
terão o suficiente para suprir as próprias necessidades. Em vez de honrar a Deus em primeiro lugar e confiar que Ele irá suprir todas as necessidades, muitos retêm os dízimos e as suas ofertas, convictos de que não podem se deixar o luxo de contribuir para Deus enquanto estiverem com as contas atrasadas. No entanto, ao tentar colocar em dia as suas obrigações, regridem cada vez mais, permanecem na escravidão financeira. Pense nas pressões financeiras e nos problemas que você está enfrentando. Você tem honrado a Deus com seu dinheiro, entregando fielmente seus dízimos e suas ofertas, apesar da dificuldade? Se tem feito isso, está apto para enfrentar os ataques de Satanás contra suas finanças, sabendo que nenhuma das promessas contidas na aliança que Deus fez com você irá falhar. Se você tem retido os dízimos e as suas ofertas, porém precisa pedir perdão a Deus. Assim, independente da situação financeira que esteja enfrentando, quebre esse jugo financeiro, entregando a Deus o dízimo de toda a sua renda e ainda uma oferta maior que puder. Coloque em ação a sua fé, sabendo que Deus irá suprir todas as suas necessidades, abrindo a janela do céu e derramando sobre vós as suas bênçãos. Antes que a igreja passe a viver o tempo de restauração, do qual Deus abrirá a janela do céu e derramará bênção financeira para a colheita do tempo final, devemos tomar uma atitude de arrependimento. Que o Espírito Santo de Deus fale em vosso coração, mas as primazia de Deus precisa estar em primeiro lugar em vossas vidas. Não importa a situação que você esteja passando, mas a primazia de Deus é primordial para Deus derramar as bênçãos sobre você, meu amado irmão, ouvindo a palavra. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus dê entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém.